Bom, então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a regulação da pressão arterial pelo eixo renina-angiotensina-aldosterona, beleza? Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre como que essa regulação é feita. Então vamos lá. Aqui no nosso sangue a gente tem diferentes tipos de receptores, tá? Dentre eles a gente tem um tipo, que tá aqui esse azulzinho, né? Que são os baro... Opa. A gente tem os baroreceptores, tá? Os baroreceptores, eles são receptores que captam diferenças da pressão arterial, tá? Então, são receptores que captam diferenças, né, ou alterações da PA, beleza? E a gente tem outro tipo de receptores, que são os quimiorreceptores, tá? Então, esse de pretinho aqui é um quimiorreceptor. Os quimiorreceptores, eles captam mudanças na osmolaridade do sangue, tá? O que seria isso? Né? A quantidade de soluto e solvente, tá? Então, solutos íons e solvente, por exemplo, a água, tá? Então, a gente tem dois tipos de receptores aqui. Isso é importante a gente saber, os baroreceptores e os quimiorreceptores. No caso da pressão arterial, o que acontece, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma queda da pressão arterial, então vamos simular que a gente tem uma queda na pressão arterial, tá? Queda na PA. Então, a gente tem que, por exemplo, a pressão arterial normal, vou colocar aqui do ladinho, a PA normal é de 120 por 80. Tá? Isso o que a OMS traz para a gente sabe que a pressão arterial normal não existe assim um padrão exato, né? Pessoas mais leves tendem a ter uma pressão mais baixa, né? Pessoas mais pesadas tendem a ter uma pressão mais alta. Fatores genéticos também influenciam, mas enfim, vamos colocar aqui nesse caso que a pressão normal é de 120 por 80. Né? Vamos imaginar que a pressão dessa pessoa chegou, sei lá, 80 por 50, né? Então ela teve uma baixa na pressão muito alta, né? Nesse caso, quando a gente tem uma queda da pressão arterial, esses baroreceptores, eles vão detectar essa queda na pressão, né? E eles vão mandar um sinal, mandar uma mensagem lá para o nosso sistema nervoso central, tá? Uma mensagem para uma via aferente. Tá? O que é uma via aferente? Uma via aferente é uma via que sai do sistema nervoso periférico e vai para o central, ou seja, lá dos vasos, né, periféricos, vai mandar para o sistema nervoso central, para essa área específica, que é o tronco encefálico. Beleza? Então, os baroreceptores, eles vão mandar uma mensagem, né, vão enviar um sinal lá para o tronco encefálico, beleza? Porque o que a gente tem no tronco encefálico? No tronco encefálico, a gente vai ter fibras autônomas simpáticas, tá? A gente tem fibras autônomas simpáticas. Sistema nervoso autônomo simpático. Fibras é a mesma coisa que neurônios, tá? No caso, sistema nervoso simpático. Mesma coisa que células, tá? Então, a gente vai ter muitos neurônios autônomos simpáticos, tá? E o que vai acontecer? Esses neurônios, eles vão ser ativados, né? Então, a gente vai ter aqui, a gente tem, naquele esquema que a gente já viu no sistema nervoso autônomo, o neurônio pré-sináptico, né? Aqui a gente tem aquele espaço da sinapse ganglionar e o neurônio pós-sináptico. Aí a gente tem que o neurônio pré-sináptico, ele vai liberar acetilcolina, ativando o neurônio pós-sináptico, que vai liberar noradrenalina, beleza? A gente também pode ter aqui a presença da glândula suprarrenal, né, ou glândula adrenal, fazer a liberação da adrenalina. Então a gente pode ter esse neurônio pré, tanto ativando a suprarrenal, que vai liberar a adrenalina, quanto o pós-sináptico vai liberar a nora, tá? No caso aqui, tanto a noradrenalina quanto a adrenalina vão atuar em diferentes órgãos-alvos, tá? Então aqui a gente tem, como vocês podem imaginar, né, o coração. Então, aqui está o coração. Aqui a gente tem vasos sanguíneos, né, veias, artérias. E aqui a gente tem os rins, beleza? Então vamos lá. A noradrenalina, ela vai se ligar a diferentes receptores. Opa, esqueci de colocar aqui o do rim. Então, lá no coração, essa noradrenalina, ela vai se ligar a receptores do tipo beta 2,
E o que esses receptores beta 2 fazem? Esses receptores beta 2 são receptores metabotrópicos ligados à proteína GS. Ou seja, quando a noradrenalina se liga a esses receptores, ela vai ativar esses receptores e a gente vai ter um aumento na síntese de proteínas. Que tipo de proteínas? Proteínas contráteis, né? Isso vai fazer com que o coração bata mais. Assim, a gente vai ter também um aumento no débito cardíaco. Beleza? Então a gente vai ter mais proteínas contraindo, o coração vai ter um aumento no débito. O que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue sendo ejetada do coração, ou seja, o coração vai contrair com mais força e vai ejetar mais sangue para onde? Para os vasos, tá? E a gente tem também que essa noradrenalina ela vai se ligar aqui a receptores nos vasos sanguíneos. Que tipo de receptores? Receptores alfa-1, tá? Que são receptores metabotrópicos ligados à proteína GQ, ou seja, eles vão causar a despolarização dessas células dos vasos sanguíneos, fazendo com que os vasos contraiam. Então aqui a gente vai ter um aumento das contrações, que é chamado de vasoconstrição. Então, no caso, quando a noradrenalina ela se liga a receptores alfa-1 lá nos vasos sanguíneos, a gente vai ter um processo de vasoconstrição. Nada mais é do que a contração dos vasos sanguíneos, beleza? E aí a gente pode dizer que a contração dos vasos sanguíneos e o aumento do débito cardíaco, né, são dois mecanismos que vão favorecer o aumento da pressão arterial, beleza? Então, quando a gente tem quedas ali não tão significativas na pressão arterial, só esse processo aqui já é o suficiente para fazer com que a nossa pressão volte a aumentar, beleza? Agora, quando a gente tem quedas mais bruscas na pressão arterial, a gente tem que essa noradrenalina ela também pode atuar aqui nos rins, né? Então, essa nora, que é a molécula vermelhinha, tá? Essa bolinha vermelha é sempre noradrenalina ou adrenalina, tá? Pode ser qualquer um dos dois. Ela vai atuar nesses receptores aqui nos rins, beta 1. Esses receptores beta 1, eles são receptores metabotrópicos ligados à proteína GS, ou seja, a gente vai ter síntese de proteínas. Então a gente vai ter diversas ações acontecendo aqui, várias cascatas, né? E no final a gente vai ter que esse rim aqui ele vai liberar uma enzima chamada de renina, tá? Essa enzima é bem importante. Aí a gente tem um outro órgão entrando em ação, tá? Que é aqui do ladinho, ó. Vou desenhar ele, opa, tirar essa adrenal aqui, que é o fígado, beleza? Aqui a gente tem o fígado. O que o fígado vai fazer? O fígado ele vai fazer a síntese de uma substância, né? Ele vai fazer a liberação de uma substância chamada de angiotensinogênio. Angiotensinogênio, tá? Então, libera angiotensinogênio. A angiotensinogênio está liberada no sangue. Tudo isso aqui acontece no sangue, beleza? Então, ó, tudo isso aqui está acontecendo no sangue. Esse angiotensinogênio, ele vai sofrer ação da renina. Então, a renina vai atuar no angiotensinogênio. E a gente vai ter a formação da angiotensina tipo 1, beleza? Que é uma forma ainda inativa. Então, a angiotensina 1, ela não tem nenhuma função no corpo, tá? Então, a gente pode dizer que ela não tem função. Por quê? Porque ela é uma forma inativa, né? Ela não consegue atuar em nenhum receptor, em nada. Aí, a angiotensina 1, ela vai sofrer a ação de uma outra enzima, que é liberada pelo pulmão. Qual enzima é essa? É a ECA. O que é ECA? Enzima conversora de angiotensina, tá? Então a gente vai ter a ação da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Então a ECA vai atuar aqui na angiotensina e a gente vai ter a formação da angiotensina 2, tá? Então a ECA atua na angiotensina 1 e a gente vai ter a formação da angiotensina 2. A angiotensina 2, ela se liga a receptores específicos, são receptores do tipo AT1, tá? Então a gente tem receptores AT1. Esses receptores AT1, eles são encontrados principalmente, né, aqui na glândula suprarrenal. Então lembra que a gente tem a suprarrenal, né? A gente tem a suprarrenal e aqui a gente tem esse receptor do tipo AT1. Então a gente tem que a angiotensina 2, ela vai se ligar a esses receptores do tipo AT1 na glândula suprarrenal. E o que vai acontecer? A glândula suprarrenal, ela vai liberar um hormônio, que é o hormônio mineralocorticoide, também conhecido como
aldosterona, tá? Aldosterona. A aldosterona, como o nome diz, né, ela é um hormônio mineral corticoide. Por que mineral? Né? Porque ela vai controlar, vai fazer a regulação de íons, né, de minerais, como por exemplo, sódio e potássio. Tá? Então ela vai controlar, ela vai balancear a quantidade de sódio e potássio. Agora, qual que vai ser a atuação da aldosterona? Tá? Aqui no cantinho eu vou fazer uma coisa que eu esqueci de desenhar, que é o néfron. Tá? Então aqui a gente tem o néfron. O néfron é o quê? O néfron é a menor unidade funcional dos rins. Tá? Então a gente tem que os néfrons, eles estão nos rins. Então aqui no néfron a gente tem mais ou menos uma estrutura assim, né? Cápsula de Bowman, vai ter os botões convolutores proximais, alça de Henle, convolutoras distais, e aí a gente tem que ele se une lá na uretra, beleza? No ureter, perdão. Então, vamos lá. Essa aldosterona, né, que foi liberada pela suprarrenal, ela vai atuar lá nessas células do néfron. Então ela vai atuar em receptores celulares aqui no néfron, fazendo com que o néfron, com que a gente tenha um aumento da absorção de sódio, tá? Então a aldosterona, que a gente tem a aldosterona, ela vai fazer com que a gente tenha um aumento na reabsorção de sódio. O que vai acontecer? O sódio ele é reabsorvido e mandado para o sangue. Então aqui a gente vai ter mais sódio. E lembra que nos vasos sanguíneos, isso aqui tá uma confusão, mas para entender. Nos vasos sanguíneos a gente tem o quê? A gente tem quimiorreceptores. Então lembra que nos vasos sanguíneos a gente tem esses quimiorreceptores, né, que captam o quê? Diferenças na osmolaridade. Então quando a gente tem um aumento da quantidade de sódio, o sódio ele vai ativar os quimiorreceptores, tá? E o que esses quimiorreceptores vão fazer? Os quimiorreceptores eles vão atuar lá no nosso encéfalo, né, no hipotálamo. Beleza? E o hipotálamo, ele vai liberar um outro hormônio, que é a vasopressina, ou ADH, né, o hormônio antidiurético. E o que a vasopressina faz? A vasopressina, vou desenhar ela aqui perto do néfron, vasopressina. Ela também atua nos néfrons, né? Só que ela faz com que a gente tenha um aumento na reabsorção de água. Então ela vai atuar no néfron, aumentando a reabsorção de água. Porque lembra que o hormônio antidiurético ele faz a gente não ter diurese, ele impede diurese, aumentando a reabsorção de água. Então a gente vai ter um aumento na reabsorção de água. E o que vai acontecer? A água ela vai lá para o sangue, então a gente vai ter mais água no sangue, tá? Então o aumento de água no sangue e o aumento de sódio faz com que a gente tenha um aumento da pressão arterial. Por quê? O sódio, né? Lembra lá? Então, a aldosterona faz com que aumente a quantidade de sódio no sangue. Aumentando o sódio, que os receptores são ativados e eles vão fazer com que a gente tenha liberação de vasopressina. A vasopressina ela vai aumentar a quantidade de água no sangue. Então o sódio ele vai atrair essa água. Quando a gente tem muita água e muito sódio, né, o que tem? A gente tem um aumento na osmolaridade. Isso faz com que aumente a pressão arterial, porque a gente vai ter imagina que a gente tem mais sangue, né? A gente tem mais substância no sangue, a gente vai ter mais sangue circulando, a gente vai ter um aumento da pressão. Tá? Então isso aqui faz com que a nossa pressão que estava baixa, ela vai aumentar. Então através desses mecanismos, através desse eixo renina, angiotensina, aldosterona, a gente tem um aumento da pressão arterial, beleza? Então, de modo geral, esse é o eixo renina, angiotensina, aldosterona.